Retirado do contosdeterror.site. A Coisa Infernal. Conto clássico de terror de Ambrose Bierce. Narração Marcelo Fávaro. Capítulo 1. Nem sempre se come o que está na mesa. À luz de uma vela de sebo, colocada na extremidade de uma mesa tosca, um homem lia alguma coisa num livro. Era um velho diário, muito velho, e a letra não devia ser muito legível, pois, algumas vezes, o homem aproximava a página da chama da vela para ver melhor. E então, a sombra do livro mergulhava metade do quarto na escuridão, escurecendo um certo número de faces e vultos, pois além do terror, havia 8 homens presentes. 7 deles estavam sentados contra as rudes paredes de toras, completamente silenciosos, completamente imóveis, e sendo o quarto pequeno, não ficavam muito longe da mesa. Estendendo a mão, qualquer um deles poderia tocar o 8º homem, que jazia sobre a mesa, de costas, parcialmente coberto por um lençol, com os braços ao longo do corpo. Estava morto. O homem do livro não lia alto e ninguém falava. Todos pareciam esperar que alguma coisa acontecesse. Só o morto não denotava expectativa. Da escuridão informe de fora, entravam pela abertura que servia de janela todos os ruídos estranhos da noite no deserto. A nota longa e anônima de um chacal distante, o zunido de incansáveis insetos em árvores, estranhos gritos de pássaros noturnos, tão diferentes dos gritos dos pássaros diurnos, o zumbido de grandes baratas voando e batendo contra os objetos, e todo esse misterioso coro de pequenos sons que só se verifica que está soando nos nossos ouvidos quando cessa subitamente. Mas nada disso notava aquele grupo. Seus membros não eram muito dados a ocioso interesse em assuntos sem importância prática. Isso era evidente em todas as linhas de suas fisionomias rústicas, evidente até na luz indecisa da única vela. Eram evidentemente homens dos arredores, lavradores e coiteiros. A pessoa que lia era um tanto diferente. Disse-ia dele que era um homem do mundo, mundano, posto que em seu trajo houvesse algo que atestava uma certa convivência com os organismos que o cercavam. O seu casaco dificilmente teria passado uma revista em São Francisco. O calçado não era de origem urbana e o chapéu, que estava ao seu lado, no chão, ele era o único descoberto. Era tal que, se alguém o considerasse como simples objeto de adorno, interpretaria erradamente a sua significação. De semblante, o homem era bastante imponente, com uma vaga sugestão de severidade, se bem que isso poderia ter sido assumido ou cultivado como próprio de uma pessoa de autoridade, pois este homem era oficial de justiça. Era em virtude da sua função que ele estava de posse daquele livro. Fora encontrado entre as coisas do morto, em sua cabana,
onde o inquérito tinha lugar. Quando acabou de ler, o oficial de justiça guardou o livro no bolso de dentro do casaco. Nesse momento, a porta abriu-se e um moço entrou. Via-se logo que não nascera nem se criara no campo, e trajava a roupa da cidade. Estava, entretanto, todo empoeirado, pois tinha galopado muito para comparecer ao inquérito. O oficial de justiça inclinou a cabeça. Ninguém mais o cumprimentou. Estávamos à sua espera, disse o oficial de justiça. O moço sorriu. Sinto muito por tê-los feito esperar, disse. Eu fui embora, não para escapar ao seu chamado, mas para pôr no correio para o meu jornal um relato de que vou narrar aqui. O oficial de justiça sorriu. A narrativa que o senhor mandou para o seu jornal, disse, difere provavelmente da que fará aqui sob juramento. Sim, isso, replicou o outro com certa exaltação e visivelmente ruborizado. Será como o senhor quiser. Eu usei papel carbono e tenho aqui uma cópia do que eu mandei. Eu não escrevi isso como notícia, pois é incrível, mas como ficção. Poderá servir como parte do meu testemunho sob juramento. Mas o senhor diz que é incrível. Isso não é da sua conta, senhor. Se eu jurar que é verdade. O oficial de justiça ficou silencioso durante algum tempo, com os olhos no chão. Os homens em volta falavam em cochichos, mas raramente desviavam a vista do cadáver. Por fim, o oficial de justiça levantou os olhos e disse: Muito bem, voltaremos ao inquérito. Os homens tiraram os chapéus. A testemunha fez o juramento. Como se chama? William Harker. Idade? 27 anos. O senhor conhecia o finado Han Morgan? Sim. Estava com ele quando morreu? Perto dele. E como aconteceu isso? Quero dizer, a sua presença? Eu estava de visita à sua casa para caçar e pescar. Parte do meu objetivo era, entretanto, estudá-lo e ao seu estranho e solitário modo de vida. Parecia-me um bom modelo para um personagem de ficção. Eu escrevo às vezes, algumas vezes. E eu os leio algumas vezes. Muito obrigado. Contos em geral, não os seus. Alguns dos jurados riram. Contra um fundo sombrio, o humor resplandece. Os soldados, nos intervalos da batalha, riem facilmente. E um gracejo na câmara mortuária domina pela surpresa. Relate as circunstâncias da morte deste homem. O senhor poderá servir-se de quaisquer anotações que quiser. A testemunha compreendeu. Tirando um maço de papéis do bolso de dentro, aproximou-o da vela e, folheando até a passagem que desejava, começou a ler. Capítulo 2. O que pode acontecer num campo de aveia brava? O sol acabava de nascer quando saímos de casa. Procurávamos codornizes, cada um com sua espingarda, mas só levávamos um cachorro. Morgan disse que o melhor terreno era para lá de uma certa elevação, que ele indicou, e encaminhamo-nos para esse lugar, por uma trilha aberta através do chaparral. Do outro lado, o terreno era relativamente plano, espessamente coberto de aveia branca. À saída do chaparral, Morgan ia apenas alguns metros adiante de mim, e súbito ouvimos, um pouco adiante e à direita, um ruído como produzido por algum animal nas moitas, que podíamos ver eram violentamente agitadas. Levantamos um gamo, observei. Fiz mal não trazer carabina.
Morgan, que tinha parado e observava atentamente o chaparral agitado, não disse nada, mas havia engatilhado os 2 canos da espingarda, pronto a atirar. Pareceu-me um pouco excitado, o que me surpreendeu, pois ele tinha fama de homem de sangue frio excepcional, mesmo em momentos de súbito e iminente perigo. Ora, ora, exclamei, vai querer encher um servo de chumbo miúdo? Morgan continuou silencioso, mas vendo parte do meu rosto, que ele voltou parcialmente para mim, chocou-me a intensidade do seu olhar. E então compreendi que tínhamos perigo pela frente. E a minha primeira conjectura foi que ele levantara um javardo. Avancei para junto de Morgan, engatilhando a espingarda. Agora as moitas estavam imóveis e os sons tinham cessado, mas Morgan continuava atento como antes. O que é? Que diabo é isso? É uma coisa infernal, respondeu ele sem voltar a cabeça. Sua voz era sussurrante e desnatural. O homem tremia visivelmente. Eu ia falar mais, quando notei que a aveia branca perto do lugar da agitação se movia de maneira muito inexplicável. Mal posso descrevê-lo. Parecia que era batida por uma lufada de vento, que não só a curvava, mas a dobrava até o chão, de onde não se levantava mais. E o movimento prolongava-se lentamente em direção a nós. Nada de tudo que eu já vira me afetara tão estranhamente como aquele fenômeno desconhecido e inexplicável. E, contudo, não me recordo de ter experimentado a menor sensação de medo. Lembro-me, e conto-o aqui porque singularmente me recordei do caso então. Lembro-me de que, uma vez, olhando distraidamente por uma janela aberta, confundi momentaneamente uma árvore próxima, como pertencendo a um grupo de árvores maiores e um pouco mais afastadas. Pareceu-me do mesmo tamanho que as outras, mas, como era mais distinta e carregada de cores, pareceu-me em desarmonia com as outras. Foi uma simples falsificação da perspectiva aérea, mas surpreendeu-me, quase me aterrorizou. De tal modo, confiamos no funcionamento ordeiro das leis naturais familiares, que qualquer aparente suspensão delas nos parece uma ameaça à nossa segurança, uma advertência de inimaginável calamidade. E assim aquele movimento da ervagem, aparentemente sem causa, e lento aproximar da linha de perturbações, eram distintamente inquietadores. Meu companheiro parecia absolutamente aterrorizado, e eu mal pude acreditar nos meus sentidos quando o vi levar a arma à cara, subitamente, e disparar os 2 canos contra a aveia agitada. Ainda a fumaça do tiro não tinha se dissipado, quando ouvi um alto grito selvagem. Um grito como de um animal selvagem. E arremessando a arma no chão, Morgan saltou para trás e fugiu a todo correr. Ao mesmo tempo eu fui atirado ao solo violentamente pelo choque de alguma coisa invisível no fumo. Uma substância mole, pesada, que se chocou contra mim com grande força. E antes que eu pudesse levantar-me e apanhar a espingarda, que parecera alguém que me arrancara das mãos com uma pancada, eu ouvi Morgan gritar como que em angústia mortal, e de mistura com seus gritos ouviam-se sons ásperos, selvagens, como os que fazem 2 cães de luta. Indizivelmente aterrorizado, levantei-me como pude e olhei na direção da retirada de Morgan. E Deus, por misericórdia, me livre de tornar a ver aquele espetáculo. A uma distância de menos de 30 metros estava o meu amigo, com um joelho em terra, a cabeça inclinada para trás num ângulo impossível, sem chapéu, o cabelo longo em desordem e todo o corpo agitado por um movimento violento, para um lado e para o outro, para trás e para frente. Tinha o braço direito erguido
e parecia não ter mão. Pelo menos eu não a via. O outro braço era invisível. Algumas vezes, lembro-me agora, só podia distinguir parte do seu corpo. Era como se tivesse sido parcialmente apagado, eu não posso expressar de outra maneira. Depois, mudando de posição, reaparecia outra vez. E tudo isto se deve ter ocorrido no espaço de alguns segundos, mas durante esse tempo, Morgan tomou todas as posições possíveis de um lutador desesperado, vencido por um peso e uma força superior. Eu não via senão a ele, e a ele nem sempre distintamente. Gritou e praquejou durante todo o tempo, e sua voz soava como através de um rugido envolvendo de sons de raiva e fúria, como eu nunca ouvi saído da garganta de um homem ou bruto. E só depois, por um instante, eu fiquei irresoluto. E depois, largando a minha espingarda, eu corri em auxílio do meu amigo. Cria vagamente que ele estava sofrendo de alguma espécie de ataque ou alguma forma de convulsão, mas antes de chegar ao seu lado, ele estava caído e imóvel. Todos os sons tinham cessado, mas com um sentimento de terror tal como todos estes acontecimentos ainda não tinham conseguido inspirar-me. Eu vi outra vez o misterioso movimento da areia brava, prolongando-se desde a área pisada em volta do homem caído em direção à orla de uma floresta. E só quando ele chegou no mato, eu pude desviar a vista e olhar para o meu companheiro, que estava morto. Capítulo 3. Um homem, embora nu, pode estar em trapos. O oficial de justiça levantou-se do seu assento e ficou em pé junto ao morto. Levantando uma ponta do lençol, puxou-o, descobrindo todo o corpo, completamente nu e apresentando à luz da vela uma cor de cal. Tinha, entretanto, grandes manchas negro-azuladas, evidentemente causadas por sangue extravasado de contusões. O peito e os flancos eram como se tivessem sido malhados com um cacete. Havia horríveis lacerações. A pele estava em tiras. O oficial de justiça deu a volta à mesa e desamarrou um lenço de seda que tinha sido passado por baixo do queixo do morto e amarrado ao alto da sua cabeça. Quando o lenço foi tirado, ficou à mostra o que fora o pescoço do morto. Alguns dos jurados, que se tinham levantado para ver melhor, arrependeram-se da sua curiosidade e voltaram o rosto. Harker, a testemunha, foi até a janela aberta e debruçou-se sobre o peitoril, fraco e nauseado. Largando o lenço sobre o pescoço do morto, o oficial de justiça dirigiu-se a um canto do quarto e, de um montículo, começou a apanhar peças de roupa, cada uma das quais segurava um momento erguida e examinava. Todas estavam rasgadas e duras de sangue. Os jurados não fizeram um exame mais minucioso, pareciam desinteressados. O fato é que eles já tinham visto tudo aquilo antes. A única coisa nova para eles era o testemunho de Harker. "Cavalheiros", disse o coronel, "creio que não temos mais provas. O seu dever já lhes foi explicado antes. Se não tem mais nada a perguntar, podem ir lá fora conferenciar sobre o seu parecer." O presidente do júri levantou-se. Era um homem alto, barbudo, de 60 anos, grosseiramente vestido. "Eu gostaria de fazer uma pergunta, senhor oficial de justiça. De que manicômio escapou essa última testemunha?" "Mr. Harker", disse o oficial de justiça com gravidade. "De que manicômio o senhor escapou?" Harker ficou rubro outra vez, mas não disse nada, e os 7 jurados levantaram-se e solenemente saíram da cabana. "Se já acabou de me insultar, senhor", disse Harker. Apenas ele e o oficial ficaram a sós com o morto. "Creio que já posso ir embora." "Sim." Harker fez menção de sair,
mas deteve-se com a mão no trinco da porta. O hábito da sua profissão era muito forte nele, mais forte mesmo do que o seu senso de dignidade pessoal. Voltou-se e disse: Bem, o livro que o senhor tem aí, eu o reconheci. É o diário do Mr. Morgan. O senhor parecia muito interessado nele. Lia-o enquanto eu dava o meu testemunho. Eu posso vê-lo? O público gostaria... O livro não entrará nesse assunto, interrompeu o oficial de justiça, guardando-o no bolso do casaco. Todos os lançamentos feitos aqui são anteriores à morte do autor. Depois que Harker saiu da casa, os jurados entraram e ficaram em pé em volta da mesa, sobre a qual o cadáver, agora coberto, se delineava perfeitamente. O presidente sentou-se perto da vela, puxou do bolso de dentro de um lápis e um pedaço de papel e escreveu com esforço o seguinte veredito, que com vários graus de esforço todos assinaram. Abre aspas. Nós, os jurados, achamos que esse homem morreu em consequência de ferimentos causados por um guardo, mas alguns de nós achamos mesmo assim que ele tinha ataques. Capítulo 4. Uma explicação do além-túmulo. No diário do defunto Hugh Morgan havia certas informações interessantes que possivelmente têm algum valor científico, como sugestões. No inquérito sobre o corpo, o livro não foi posto em evidência. Talvez o oficial de justiça não achasse conveniente confundir os jurados. A data da primeira anotação aqui citada não se pôde verificar, pois a parte superior da folha estava rasgada e o que restava dizia o seguinte: correu num semicírculo, conservando a cabeça sempre voltada para dentro, e depois ficou ereto, imóvel, ladrando furiosamente. Em seguida correu para o meio do mato a toda velocidade. A princípio eu pensei que estivesse danado, mas quando voltei, não encontrei nele outras alterações dos modos do que as que, evidentemente, eram devidas ao medo do castigo. Poderá um cão ver com o focinho? Os cheiros poderão impressionar algum centro cerebral com imagens da coisa que os emitiu? 2 de setembro. Olhando as estrelas na noite passada, acima do cume da montanha, a leste da minha casa, vi-as desaparecerem sucessivamente, da direita para a esquerda. Cada uma delas era eclipsada por um instante, e só umas poucas de cada vez, mas ao longo de todo o cume, todas as que estavam a 1 grau ou 2 do cume se apagavam. Era como se alguma coisa passasse entre mim e elas, mas eu não podia ver essa coisa, e as estrelas não eram espessas bastante para traçar-lhe a silhueta. Eu não gosto disso. Faltavam anotações de várias semanas. 3 folhas do livro tinham sido rasgadas. 27 de setembro. Andou por aqui outra vez. Encontro provas da sua presença todos os dias. Eu fiquei à espera toda a noite de ontem, no mesmo abrigo, de arma na mão, com dupla carga de chumbo grosso. De manhã os rastros frescos estiveram lá como antes, e contudo eu seria capaz de jurar que não dormi. É terrível, é insuportável. Se estas coisas espantosas são reais, ficarei maluco. Se são imaginárias, eu já estou maluco. 3 de outubro. Eu não irei. Ele não vai me expulsar. Não, essa casa é minha, é a minha terra. Deus detesta os covardes. 5 de outubro. Eu não posso suportar mais. Convidei Harker a passar algumas semanas comigo. É um homem sensato. Poderei saber, pelos seus modos, se ele me considera um louco ou não. 7 de outubro. Eu tenho a solução do mistério. Ocorreu-me ontem à noite, subitamente, como por revelação. Que simples que ela é, tão terrivelmente simples. Há sons que nós não podemos ouvir. Em cada extremidade da escala há notas que não ferem corda alguma desse instrumento imperfeito que é o ouvido humano. São muito altas ou muito graves.
Tenho observado um bando de aves melros cobrindo toda a copa de uma árvore, as copas de várias árvores, e todos cantando. E subitamente, num momento, absolutamente no mesmo instante, todos levantam voo e partem. E como? Eles não podem ver-se uns aos outros. Árvores inteiras se interpõem. Em algum ponto, um guia pode tornar-se visível para todos. Deve haver algum sinal de advertência ou a comando alto e estridente acima da algazarra, mas inaudível para mim. Eu tenho observado o mesmo voo simultâneo, estando em todos silenciosos, não só entre melros, mas entre todas as aves. Codornizes, por exemplo, muito separadas por moitas, mesmo em lados opostos de uma colina. É conhecido dos marinheiros que um cardume de baleias brincando na superfície do oceano, a milhas de distância, com a convergência da terra de permeio, mergulham algumas vezes no mesmo instante, todas desaparecendo da vista num momento. O sinal soou, demasiado grave para o ouvido do marinheiro empoleirado no mastro e os seus camaradas da coberta, os quais, entretanto, sentem as suas vibrações no navio. Como as pedras de um catedral se estremecem ao soar da nota mais baixa do órgão. O mesmo se dá com as cores. Em cada extremidade do espectro solar, o químico consegue distinguir a presença dos chamados raios actínicos. Esses representam cores integrais na composição da luz, que nós somos incapazes de discernir. O olho humano é um instrumento imperfeito, e o seu alcance abrange apenas algumas oitavas da verdadeira escala cromática. E não estou louco. Existem cores que nós não podemos ver. E valha-me Deus, a coisa infernal tem uma dessas cores. Fim do conto. Ambrose Bierce. Genial. Incrível. Gostei do nome do primeiro capítulo. Nem tudo que está na mesa. Qual é o nome? Nem sempre se come o que está na mesa. Nesse caso aqui não, que é o defunto que está em cima da mesa. Cena, gostei. E um ser invisível aí. Sempre quando falam de seres invisíveis, eu lembro do Chapolin ou do Chaves, né? O Chaves, né? Que o seu barriga tá se coçando, né? Ele acha que ele foi atacado pelo ser invisível, né? O homem invisível, incrível. Tem filme também, né? Antigamente, quando era criança, passava um filme, anos 80, né? O cara tinha que se vestir todo, né? Passar umas faixas no rosto, né? Interessante. Chega a ser até meio infantil, né? Essa ideia, mas pode ser sim aterrorizante, né? A partir do ponto de vista que ele começa a te atacar, né? E ele não dá pra vê-lo, né? Coisa incrível. O que você achou? A Coisa Infernal de Ambrose Bierce. Até a próxima, meus queridos.